nós vamos perder o senso de direção. Há uma bússola dentro do homem e da mulher de Deus. Essa bússola direcional é o Espírito Santo, e ela age pela agulha que aponta para o norte, e este norte é a palavra de Deus. Todos os caminhos que nos levam à palavra nos levarão a uma vida de vitória. Ao observarmos a história nos anais desta casa, desta igreja, nós vamos percorrer 3 décadas e meia e mais um ano, ou seja, 36 anos de prejuízo para o inferno. Em 36 anos Satanás perdeu muitos traficantes. Em 36 anos Satanás perdeu muitas mulheres que eram posto de morada da pombagira. Em 36 anos Satanás perdeu matadores, assassinos, perdeu alcoólatras. Em 36 anos ele perdeu adolescentes, perdeu jovens. Já tem gente dando glória. Em 36 anos ele perdeu, e quem ganhou foi a igreja. Por isso glória a Deus, aleluia, Jesus. eu não sei os casados, eu não sou, quem é sabe. O casado que é romântico e presta atenção no seu par, todos os anos comemora as suas bodas. A 36ª boda, você sabe o que se comemora? Bodas de cedro. Bodas de cedro. O cedro é uma das melhores madeiras existentes. A sua resistência, ela chama a atenção. Muito mais porque o cedro de todas as árvores catalogadas é uma das árvores que tem o cedro com uma das maiores circunferências. Para abraçar um cedro adulto é preciso no mínimo 18 homens de mão dadas para poder abraçar um cedro. É difícil derrubar um cedro, é difícil pôr abaixo um cedro, é difícil abalar as estruturas do cedro. Por quê? É fácil, porque cedro tem raiz. Aleluia! Porque cedro é profundo. Você não entendeu? Então lá vai. Sabe por que essa igreja ainda está resistindo ao diabo? Porque ela não é um pedaço de madeira na beira do caminho. Aleluia! Essa igreja não é um pedaço de cipó ou uma porção de capim cipreste. Esta igreja é cedro do Líbano. Eita, Deus tremendo, aleluia! Eu creio assim, Jesus. E quando eu digo isso, este cedro cresceu, a copa dele se estendeu e ele deu frutos. E nós estamos assentados debaixo desse cedro nesta oportunidade. Quando eu pego nas minhas mãos a missiva de Pedro, há uma claudicante ideia que permeia pela mente dos estudantes da Bíblia, que dizem que Pedro era o pastor presidente da igreja de Jerusalém. Não era. Pedro era o vice-presidente, mas como ele tinha o dom da retórica e falava mais, então ele tinha uma maior notoriedade com os presbíteros. Mas o pastor da igreja era Tiago, irmão de Jesus. Então Pedro, quando vai escrever essa missiva aos presbíteros e aos irmãos, ele se preocupa em exortar os crentes à busca da santidade. Quando você vê, por exemplo, o versículo 22 do capítulo 1, ele fala que nós devemos purificar a nossa alma através da obediência. E se tem uma coisa difícil para um adolescente fazer, é obedecer. E não é porque não querem obedecer, é porque é uma fase de transição. E essa transição também é uma transição hormonal. Quando você vai saindo da idade infantil, juvenil, para a puberdade. E essa ebulição de hormônios no corpo físico faz com que vocês tenham reações diversas, reações e comportamentos diversos.
mas a obediência sempre vai levar a bênção. Obediência gera bênção. Por isso ele está dizendo: purifiquem a vossa alma na obediência da verdade. Amém. E quando ele vai escrevendo a igreja, ele vai deixar claro que esta geração não é qualquer geração. Quando eu falo de geração, eu estou utilizando, porque a Bíblia utiliza o termo do latim generatio na Vulgata. Este é o vocábulo derivado do radical gerar, que é oriundo do latim generare, que quer dizer dar a vida, de genos do grego. Geração é algo que é simples. Geração é o que é proveniente de alguém. Quando você dá à luz como mãe, como pai, você está gerando uma próxima geração. Compreende-se gerações da seguinte maneira: de 40 em 40 anos, disse, levantou-se uma nova geração. Por exemplo, há pessoas que estão aqui há mais de 10 anos nessa igreja, outros há mais de 20, outros há mais de 30. Eu acredito que deva ter alguém aí com mais de 30 anos congregando aqui. Mas daqui a 4 anos já alguém pode se levantar e dizer: esta é uma outra geração. Agora preste atenção nisso. Toda a história da humanidade, ela poderia ser dividida por 3 palavras distintas. A primeira palavra é geração. Digam comigo: geração. Geração. A segunda palavra é degeneração. Diga: degeneração. E a terceira palavra é regeneração. O que é geração? Geração é Deus trabalhando no barro. Geração é Deus fabricando o homem. E quando Deus gera o homem, Deus não gera o homem para viver de aparência. Quem entendeu, diga aleluia. Aleluia. Deus não gera o homem para ser apenas um boneco bonito, um manequim de terno e de gravata, um sentador de banco de igreja. Não. Quando Deus termina de colocar cada fio de cabelo na cabeça, desenhar o nariz, colocar as células, traçar o mapa do DNA, colocar as células ciliares, os nervos, os ossos, as moléculas no sangue, depois que Deus termina tudo isso, ele diz: está lindo, está bonito, mas está faltando uma coisa nele. E Deus sopra nele o Espírito. Eu acredito que quando o homem abriu os olhos, a primeira coisa que ele falou foi Pai. A primeira coisa, a segunda que ele falou foi glória a Deus. Por quê? Porque a coisa que mais é necessária para quem foi gerado e nasceu de Deus é adorá-lo. É impossível alguém, aleluia, dizer: eu nasci de Deus, se esta pessoa não adora a Deus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A palavra ali está assim: huios toutel, no grego, huios toutel, filho de Deus. Mas ele vai dizer: filhos de Deus, tecnia, por geração real, geração verdadeira, geração absoluta. Deixa eu parafrasear. Ele estava dizendo: os verdadeiros filhos de Deus são pacificadores. O que é um pacificador? É alguém que quando vê o fogo pegando, ele vai e diz assim: não, não fala mal. É alguém que quando alguém diz levanta e diz exclui, disciplina, joga fora, ele é o Barnabé que diz não, ele ainda é novo, ele ainda vai aprender, ele ainda vai andar direito. Aleluia. Se você pegar o passado das pessoas aqui, pais da igreja, presbíteros e pastores, um dia já tiveram falhas com Deus, mas apareceu alguém para dizer: aleluia, eu acredito no potencial dele, eu acredito no potencial dela. Eu acho que você ainda não pegou o fio da meada. Sabe por que você está vivo? Porque ainda que você não saiba, tem alguém dizendo: eu acredito na chamada que Deus tem, eu acredito na promessa que Deus tem. Pega na mão dela aí, pega na mão dele, pega aí, dá uma chacoalhada nele e diga para ele: celebre, eu acredito na chamada que Deus te deu. O pastor Hugo Leval é presidente, é claro que é, mas no interregno da chamada apareceu alguém para dizer: não deixa ele crescer.